tablet, celular ou PC. É hora de aprender, é o CEMET Digital Bonfim, conectado com você. Nós vamos criar agora mais uma questão para o nosso questionário. Já fizemos a primeira pergunta, já colocamos aqui o título, criamos a primeira pergunta de preencher as lacunas. Está aqui a nossa pergunta, e agora nós vamos para a segunda pergunta. Aqui nós temos nesse questionário ou nessa pergunta duas possibilidades. Você, de acordo com essa questão, você poderia utilizar a possibilidade de mostrar ao aluno um questionário de múltiplas respostas ou de verdadeiro ou falso. Múltiplas respostas, né, como você está visualizando, por exemplo, assinale apenas as afirmativas corretas. Então você colocaria aqui todas as questões e o aluno iria marcar dessas questões, 1, 2, 3, 4, 5, dessas 5, qual das 5 seria verdadeira. Ele ia marcar no quadradinho qual delas era verdadeira. Você também poderia fazer o inverso, né? Assinale apenas as afirmativas falsas, por exemplo. E aí o aluno também, né, marcaria. Ou você poderia colocar aqui, aproveitando esse mesmo questionário, marque as afirmativas verdadeira ou falsa, por exemplo, e aí você faria um por um, né? Você pegaria aqui o primeiro e você colocaria lá, né? A giardia é um protozoário que ataca o intestino, então verdadeiro ou falso. E aí nessa questão de verdadeiro ou falso, o Edmodo ele permite apenas um item e a opção de verdadeiro ou falso. Então você marcaria a opção verdadeiro, e o aluno, quando ele visualizasse, ele ia ter lá essa questão, né? A giardia é um protozoário que ataca o intestino humano e teria a opção verdadeiro ou falso. Ele iria marcar de acordo com o que ele marcasse, e de acordo com a resposta que você delimitou, né, o aluno iria saber se ele acertou ou se ele errou. Então nós vamos fazer essa primeira opção aqui de múltiplas respostas, depois a gente faz de verdadeiro ou falso. Então vamos lá, assinale, né, copiar, e aqui nós vamos colocar aqui múltiplas respostas. Vamos colocar aqui a pergunta, e aqui nós vamos colocar aquelas respostas lá. Agora nós já temos aqui a nossa pergunta, já temos aqui as opções. Observe que quando a gente passa de um por um, a gente pode também, né, adicionar uma imagem, caso você, né, optasse por adicionar uma imagenzinha aqui ilustrando, né, a questão da giardia, de cada um desses aqui. Você poderia simplesmente, né, clicar aqui e adicionar uma imagem para ficar melhor visualizar essa questão aqui. E aqui a gente vai ver qual dessas é a verdadeira. Então a primeira, segunda, terceira e a quarta. Então a primeira e a quarta são verdadeiras e as demais são falsas. Então essa daqui, como a gente está dizendo para dizer, né, aqui qual é assinale apenas, né, as opções verdadeiras. Então as verdadeiras o primeiro,
segundo, terceiro e o quarto. Primeiro, segundo, terceiro e o quarto. E os demais não. Então a gente já criou aqui o nosso questionáriozinho. Vamos visualizar para a gente ver como é que o aluno vai, como é que o aluno vê essa questão aí quando você atribuir essa atividade para ele. Como é que ele vai usar aqui no próximo? Assinale apenas as afirmativas corretas. Então aqui ele vai dizer qual dessas aqui é. Então, por exemplo, vamos, sei que supor que o aluno coloque aqui você está vendo que tem um tempo, e ele vai responder as opções, e aí ele iria avançar para os próximos questionamentos, ou se já fosse a última, encerrar. Então é assim que ele vai ver a pergunta lá para ele.